Olá, irmãos. Que bom podermos nos juntar mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Temos vivido grandes desafios nesse tempo e a minha oração é que todos vocês estejam bem, apesar das grandes dificuldades que temos vivido, mas a bênção do Senhor sobre nós nos garante o bem-estar e a paz que excede todo entendimento. Vamos estudar hoje sobre o tema Sede servos uns dos outros, que está baseado na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Essa graça que se apresenta para nós de inúmeras faces, naquilo que temos de necessidade. O Senhor conhece cada um de nós e Ele nos abençoa com a sua graça. Vamos clamar ao nosso Deus? Pai eterno, clamo a Ti mais uma vez, suplicando que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o entendimento venha a nós através do Teu Espírito Santo. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, abra os nossos corações para o ensino da Tua Palavra e que sejamos mais uma vez abençoados por Ti, através dela. Usa-nos, Senhor. Pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Sede servos uns dos outros. Um grande desafio para nós, porque o mundo nos apresenta caminhos totalmente contrários à exposição de um caráter servil, a estarmos prontos a servirmos uns aos outros. Hoje em dia, no individualismo que vivemos, cada um é incentivado a conquistar cada vez mais aquilo que estiver ao seu alcance, correr atrás do seu quinhão e obter para si as vantagens que ele precisa para uma vida mais confortável. O mundo diz que devemos ser assim. Todavia, o nosso Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, nos dá exemplos totalmente contrários, de posturas contrárias a essa de benefício próprio. Marcos 10:45 diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse é o maior exemplo que temos, o exemplo do nosso Mestre, que não dá nada menos que sua vida por nós. Não estamos falando aqui de dar algo que nós temos, mas dar tudo o que temos. Esse é o exemplo do nosso Mestre. O padrão é muito alto. Então, queridos, qualquer atitude que você tenha em benefício do outro é pouco em relação ao que Jesus fez por você, ao que Jesus fez por nós, ao que Deus faz por nós através de Jesus e do seu Espírito ainda hoje. Marcos continua a nos desafiar no capítulo 10, ainda nos versículos 43 e 44, ele nos diz que quem quiser ser grande, se coloque a serviço dos outros. São esses os parâmetros que os servos de Jesus, que os seguidores, discípulos de Jesus têm. O outro é maior do que eu. Eu me apresento submisso ao outro, pronto a servir o outro. E o nosso autor faz uma observação muito importante para que nos lembra essa atitude de serviço na igreja, na convivência que nós temos com os nossos irmãos. O desafio é de que
Na igreja, se não é serviço, não é poder legítimo. É despotismo, autoritarismo, liderança na igreja é serviço. Muitos esperam servir na igreja com cargos e posições. Esse é um problema que temos desde a antiguidade. Lembra dos 2 irmãos que pediram para a mãe para ocuparem um lugar de destaque no coração de Jesus? Essa mãe foi até Jesus Cristo e pediu que um de seus filhos sentasse à direita e outro à esquerda. Bom, daí já começa. Dentre os mais íntimos de Jesus, aqueles que conviveram com Jesus, já existia esse sentimento. Porque é um sentimento, até certo ponto, inerente ao ser humano. Nós temos desejos de reconhecimento. Alguns precisam muito mais disso que outros, mas todos nós temos esse desejo. No reino de Deus, esse desejo não deve existir. O desejo que deve existir no reino de Deus é de servirmos uns aos outros, de darmos a prioridade, a preferência uns aos outros. Foi assim que Jesus agiu e assim que ele chamou os seus seguidores. Se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o desafio dos servos de Jesus. E nós vamos, ao longo dessa lição, percebermos esses ensinamentos através do seu mandamento, do seu exemplo, da exortação ao serviço e de modos de servir. Vamos, através dessa lição e desses pontos, desfrutarmos desse ensino e multiplicarmos esse ensino em nossas vidas e na nossa igreja. Se entendermos o que Jesus nos ensina como um mandamento, como uma ordem que ele traz para nós, e assim se apresenta em Gálatas 5, 13 e 14, sejam servos uns dos outros por amor, não podemos fugir a essa responsabilidade. É uma atitude que deve brotar do nosso coração em amor. Em amor a Jesus, que tudo faz e tudo fez por nós. É por causa dele, constrangidos pelo seu amor, que nós tomamos atitudes de servo. Estudar a sua palavra, aprender sobre isso e praticar é uma dádiva, é uma honra ao discípulo de Jesus. Porque em toda a experiência que nós temos com a palavra de Jesus Cristo, olhando nas Escrituras, estudando as Escrituras, é que ele agia sempre por amor. Mesmo quando tinha atitudes severas e duras de exortação, o nosso Deus, através de Jesus Cristo, o Deus encarnado, agia sempre por amor. Ele queria servir uns aos outros. Esse é o espírito do mandamento. Ele não é uma ordem que deve ser feita como cumprimento a regras. Nossa intenção e nossa motivação em servirmos uns aos outros deve partir sempre do amor que está em Jesus e que é Jesus. Jesus é amor. Através do amor em ação, nós tiramos ensino para a nossa vida e assim também devemos agir. Pelo amor, como o amor agiu. Na dúvida, sempre
Busque na palavra de Deus como Jesus agiu nesse caso. Você vai se perguntar como o amor agiu nesse caso. Como eu posso agir com amor para com o meu irmão? Tendo uma atitude de servo e que isso seja um mandamento na minha vida. Um mandamento no sentido de que a Escritura me ensina a fazer essa prática. Essa prática eu devo cultivar e assim expandir esse espírito entre nós. Mas a Bíblia vai um pouco mais longe. A Bíblia não nos limita a dizer que devemos servir uns aos outros. Ela diz que devemos ser servos. Aí é que tem uma diferença que parece sutil, mas que se mostra grandiosa. Aquele que se limita a servir de vez em quando ele percebe uma necessidade ou quando alguém lhe pede algum socorro, não é completamente um servo. Ele está servindo quando precisam dele. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos desafia a sermos servos. É uma atitude constante dentro de nós e que só vai se tornar um estilo de vida, uma atitude natural, se nós praticarmos. O mandamento é claro, devemos servir em amor. Agora, a atitude demonstrada diariamente, cotidianamente, nas coisas menores, não só nas grandes necessidades, é que vão dar o tom da nossa vida. Se nós temos uma postura de servo ou se nós queremos, pelo menos, servir ali, aqui, quando há uma necessidade. Então, queridos, o mandamento, se nós entendermos o ensino do nosso mestre como um mandamento para a nossa vida, como uma ordenança, como um conselho das Escrituras, é que nós devemos ser servos. Uma atitude que seja cultivada diariamente. Não só aquela que se apresenta mediante uma necessidade. Agora nós temos vivido momentos de grande necessidade. Muitos irmãos ainda não acordaram para essa necessidade. Tanto que, às vezes, nós temos que pedir ajuda. O fato de termos que pedir ajuda num ambiente que já deveria ser pleno de gente pronta para servir, já nos deixa com uma situação constrangedora. Quando nós temos a abundância de pessoas que querem servir, que são servos, nós podemos vivenciar um ambiente muito mais leve diante das grandes demandas. Diante das grandes demandas, nós já devemos olhar e contemplar, mãos erguidas, prontas para o serviço. Falo isso também para mim, queridos. É um desafio para a minha vida, ser servo a cada dia do meu Senhor e dos meus irmãos. É um desafio que nos apresenta como mandamento, como ordenança, mas que deve tornar-se um estilo de vida, não apenas uma atitude em momentos sim, em momentos não, mas um estilo da nossa vida. Além de entendermos o mandamento do nosso Deus como um conselho para a nossa vida,
uma direção para a nossa vida, uma ordenança que nós queremos cumprir, nós temos nele ainda o maior exemplo. Isso é notório nas atitudes de Jesus Cristo, nos textos das Sagradas Escrituras. Nós vemos que o primeiro exemplo sempre partiu de Jesus. Nós não devemos esperar do outro ser servo. Não é isso que Jesus nos ensina. O primeiro passo sempre é nosso. O primeiro passo em direção horizontal sempre é nosso. Porque o primeiro passo na direção vertical já foi dado por aquele que vem do alto, aquele que veio dos céus, que deixou o seu trono e veio até nós, tornando-se um de nós. Esse é o maior exemplo do nosso Deus. O exemplo vertical veio dele, para que a partir desse exemplo nós cultivemos uma atitude de servos uns dos outros. Partindo do exemplo do nosso mestre, nós devemos mostrar-se prontos para servir uns aos outros. Ele deu nada menos que sua vida. E o que nós estamos prontos a dar uns pelos outros? Dê sempre o primeiro passo. Não fique na espera de que um outro dê um passo de ser servo. A Bíblia nos ensina que deve começar em mim. Eu devo dar o primeiro passo inspirado no passo de Jesus Cristo. Ele obedeceu ao Pai. Nós obedecemos ao Pai, nós obedecemos ao Filho, que é o Deus encarnado. Nós obedecemos ao Espírito Santo de Deus, que fala aos nossos corações. Filipenses 2, 5, 7 e 8 diz que devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Volto aqui àquela ideia da introdução. Mediante ao pensamento do mundo, nós devemos assumir o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer não a correntes filosóficas, a correntes positivistas. Nós devemos dizer sim à atitude de exemplo maior do nosso Deus. Ser como Jesus é. Ele deixou o seu trono, veio à terra, tornou-se um de nós e aqui também foi exemplo de vida. Então, buscarmos o pensamento de Jesus é justamente isso, olharmos para ele e termos o mesmo sentimento que ele teve. O sentimento de obedecer ao Pai, de se apresentar como cordeiro para ser imolado. Esse é o desafio que Deus nos coloca, essa atitude de sermos servos uns dos outros. Nenhum outro líder de religião deu a sua vida em resgate dos seus. O maior exemplo que nós temos é esse. Se você for buscar nos ensinos das outras religiões, você não vai perceber isso. Você não vai notar essa atitude de servo maior, servo exemplo, servo padrão. Jesus nunca trouxe para si o cargo de chefe, de mandador, de governança, apesar dele, quando precisou, o que ele disse para o mar? Sossega. Quando ele tinha que demonstrar a autoridade, ele demonstrou. Contudo, o seu estilo de vida exibia exemplos de humildade,
desde a sua entrada para a morte em Jerusalém, onde ele entrou num jumentinho emprestado. Ali ele já demonstrava também a atitude de um servo. Ainda não era a hora de vir como rei. Um dia, na segunda vinda, ele virá como rei, Senhor dos senhores. Mas hoje ele se apresenta a nós como o maior exemplo de servo, que quer nos salvar e que quer que aquele que o siga dê esse exemplo também. Sejamos como Jesus, tenhamos o mesmo sentimento que ele teve, que mesmo sendo Deus, não impôs essa posição de Deus. Pelo contrário, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo maior que nós temos de servos. Portanto, vamos imitar o nosso Senhor Jesus. Vimos nos pontos anteriores que nós devemos perceber o mandamento e obedecer o mandamento de Jesus de sermos servos. Vimos nele o maior exemplo de todos, que mesmo sendo Deus, humilhou-se até a morte de cruz. E também percebemos agora no terceiro ponto a exortação que o nosso Deus nos faz através do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Agora, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. O ensinamento de Jesus não é deslocado da prática desse ensinamento. Nós podemos aqui estudar a Bíblia o dia inteiro, ler a Bíblia o dia inteiro, mas se não agirmos de acordo com a palavra de Deus, nós não seremos como Jesus foi, como Jesus é. Ao ser tentado, ele citou a palavra, ele viveu a palavra. Agora, quando nós somos ensinados de que devemos ser servos uns dos outros, se não praticarmos essa atitude, não há serviços, não é estender uma lista de serviços. Eu tenho aqui uma lista de serviços prestados ao reino. Eu fui líder disso, eu fui chefe de departamento, eu fui superintendente. Não são nomes, não são cargos. Mas se não praticarmos o exercício de sermos servos, nós não estamos vivendo o ensino da palavra. Não é praticar serviços, é cultivar uma atitude de servidão. É bem diferente uma coisa da outra. E o Senhor nos exorta nessa direção em João 13. Se vocês sabem, então sejam felizes ao praticar essas coisas, ao praticar essa prontidão de serviço mútuo e de ser servo um do outro. Por isso que nós devemos colocar nossos dons, nosso tempo, nosso dinheiro a serviço uns dos outros. E cá para nós, queridos, eu sempre julguei muito fácil colocar diante dos outros aquilo que eu tenho, ou até o pouco que eu tenho. Já consegui me livrar de algum problema, que eu considerava um problema, de servir a pessoa simplesmente dando uma oferta. Eu te dou aqui
uma oferta para você resolver o seu problema. Não é isso que Jesus nos ensina. Nós não devemos servir um ao outro como se estivéssemos livrando-nos de um problema. Não é essa atitude. Nós devemos nos apresentar como servos. Daí é muito diferente de você exibir dons, exibir talentos. Muitas vezes a gente percebe isso no nosso meio. Pessoas exibindo dons, exibindo talentos, impondo condições para que ela atue. No meio artístico da igreja, a gente vê muito isso. Com muita vergonha, às vezes eu vejo isso. Pessoas que querem expor o seu talento. A igreja é uma oportunidade para ele se mostrar talentoso, se mostrar espiritual, até se mostrar servo na concepção dele. Mas não é assim que o servo deve agir. Um servo, quando se apresenta, ele não vê condições, ele não vê limites, ele simplesmente serve. Se você é como eu, que tem medo de ser injustiçado, esqueça isso. Tenho pedido a Deus para que tire isso do meu coração, porque a justiça não vem dos homens, a justiça vem de Deus. A partir do momento que você se apresentou como servo, vá até onde o seu Senhor mostrar. Não sinta-se constrangido em servir, a não ser pelo exemplo maior do Senhor Jesus. Sinta-se pronto, coloque-se à disposição com o seu talento. E aí, meu irmão, não é no culto da celebração mais frequentada na igreja que você vai exibir o seu talento. Você vai exibir a sua atitude de servo. Você vai mostrar a sua atitude de servo, atuando em qualquer ponto, em qualquer posto que o Senhor lhe convocar. O Senhor nos coloca na situação que Ele acha que nós devemos estar, para ali aprender mais daquela situação. Já fui desafiado a estar em locais que eu não gostaria de estar. Mas o Senhor me colocou ali para ser bênção, para ser uma ponte de louvor. Sabe o que é uma ponte de louvor? É quando as pessoas olham para você e glorificam o Pai que está nos céus. Você foi uma ponte, você ligou a pessoa a Deus através do seu serviço. Essa é a noção correta. É para isso que Deus multiplica os talentos na igreja. É para isso que Deus e o Espírito Santo distribui o dom na igreja. Para que Ele seja louvado. Para que o seu nome seja reconhecido. Através da sua atitude de servo, as pessoas reconhecerão o seu Deus e questionarão: que pessoa é essa que se apresenta humildemente para me servir? Nem me conhecendo. Às vezes o Senhor nos coloca em condições de servirmos e atendermos pessoas que nós nem conhecemos. O Espírito prepara o nosso coração e nos diz: passa a Macedônia, atravesse Alfredo Pujol, saia do bairro de Santana, saia de São Paulo. O Senhor vai nos apresentando várias oportunidades de serviço e de ajuda. Saia do Brasil, ou se não, fique mesmo aí no seu cantinho, sirva dentro da sua casa.
é ali que você vai viver e exercitar o serviço cristão da melhor forma. Se eu não for servo da Tatiana, eu não serei servo de nenhum outro irmão. Se eu não fui servo da minha mãe, do meu pai e das minhas irmãs, eu não conseguirei servir aos outros de fora. O Senhor nos coloca no lugar certo, na hora certa. Esteja atento àquilo que Deus coloca para você. Não fique querendo exibir o seu talento onde você quer. Sirva simplesmente. E aí não vai ter hora, não vai ter lugar, não vai ter plateia, mas vai ter serviço e vai ter alegria no serviço, porque eu estou ensinando, eu estou servindo, porque o meu Deus mandou e me deu esse exemplo. Continuemos servindo a Deus com esses focos que essa lição nos apresenta neste tempo, nesta hora. Abra o seu coração, sirva. Voltando ao nosso texto inicial, onde nós somos desafiados a servirmos uns aos outros, tem uma palavra muito importante que o nosso autor destaca, e nós devemos aqui destacar também, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Algumas traduções da palavra de Deus usam a palavra despenseiros da palavra de Deus. Pense na despensa como um cômodo da sua casa. Pensou? Quando você abre a porta da despensa, contempla a despensa e percebe que ela está cheia e você se serve daquilo que está ali, não é uma bênção? Assim que nós devemos ser despenseiros da graça de Deus. Devemos estar prontos quando alguém entrar no nosso ambiente pedindo socorro ou mesmo necessitando de uma ajuda, mesmo sem pedir socorro, que o bom despenseiro, ele está pronto, ele está atento, ele está percebendo. Ao momento que ele precisar agir, ele vai servir. Por isso que nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus, para sermos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O autor também nos apresenta, dentre os vários modos de servir, ele apresenta mais uma palavra que deve servir de orientação para nós. A palavra diaconia. Aqui não se trata de um cargo oficial da igreja. Nesse caso que nós vamos ler aqui. Você não precisa ser um diácono no sentido de fazer parte de um corpo diaconal. Você deve sim ter o espírito diaconal. Você deve ter o espírito da diaconia, o espírito de servo. Isso independe de cargo, independe de posição. Você tem o espírito do serviço dentro de você. Nós devemos, através da diaconia e do serviço, edificar a nossa comunidade, edificar a nossa igreja, percebendo e estando atento às necessidades dela. Não precisamos de ter um cargo para isso. Por isso que o autor chama atenção para essa palavra, diaconia. Esse deve ser o nosso espírito, o espírito de servos uns dos outros. E ele usa vários tipos e modos de servir que ele nos apresenta. Um dos que ele nos apresenta está disposto em Gálatas 6:2, que diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros.
E é muito bonito quando nós vemos isso. Pessoas repartindo uns com os outros as suas cargas. Ele tem a sua, mas ele ainda ajuda o outro a carregar a dele. Se você olha ao seu redor e percebe alguém encurvado pela sua excessiva carga, ajuda-o, ampare-o, sustente-o, dê a ele suporte para levar a sua carga. Nós devemos levar as cargas uns dos outros. Devemos também ser hospitaleiros, abrir a nossa casa, a nossa residência. Isso já é muito comum no nosso meio. Nós vemos muito isso na vida da nossa igreja e na vida do povo de Deus em geral. A maioria das pessoas são muito acolhedoras e muito hospitaleiras. Eu sempre fui muito bem recebido na casa dos meus irmãos e isso é muito bom. Eu entrar na casa do meu irmão, ser recebido com alegria e poder desfrutar ali daquele ambiente, daquele lar. Por muito tempo eu vivi fora do acolhimento da minha família, até mesmo no seminário, e nos finais de semana nós íamos servir as igrejas como seminaristas. E sempre tinha uma casa acolhedora, irmãos que nos acolhiam, que cuidavam das nossas necessidades, cuidavam para que não tivéssemos necessidades. E muitos eu percebi até isso. O irmão não, antes de eu pedir, ele já perguntava: está precisando de alguma coisa? Está tudo bem com você? Ou seja, ele estava me ajudando a levar as minhas cargas. E é muito bom quando nós somos acolhidos dentro de um lar, quando nós não temos um. E eu senti muito isso na minha vida. Outra coisa também, outro serviço que muito me abençoou foi a carona. Eu morava longe da igreja, que servia como seminarista, e como era bom, ao final do culto, um irmão chegar perto de mim: irmão, está precisando de alguma coisa? Você vai lá para Tijuca ainda? E eu servia numa igreja em Campo Grande, é um bairro bem distante do Rio de Janeiro, bem distante da Tijuca. Um irmão sempre se colocava à disposição de me levar ao ponto do ônibus ou até mesmo de me levar até o seminário. E era uma bênção quando isso acontecia. Eu me sentia acolhido, eu me sentia confortável, porque aquele irmão dividiu o carro dele comigo, me levando, às vezes ainda parava num bairro no meio do caminho para tomar um lanche. Era uma bênção. Então, é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Eu sempre gosto de oferecer carona porque eu fui muito abençoado por isso. Eu sempre gosto de oferecer a minha casa porque eu sempre fui muito bem hospedado na casa dos meus irmãos. Nós devemos ajudar os outros também quando vemos as necessidades de roupas, de alimentos. Agora é tempo de serviço. Tempo de serviço. Você que está aí na sua casa, vivendo o isolamento social, não se limite ao seu conforto. Você tem inúmeras maneiras de ajudar as pessoas. Até mesmo você que está no grupo de risco pode dar um telefonema, acalmando os mais novos, que geralmente são um pouco mais afoitos, dizendo: meu irmão, está tudo bem comigo. Ligue para outros irmãos também da sua idade. Comunique-se. Envolva-se. Isso já será uma bênção. Se você está vivendo esse isolamento agora, não se isole.
Isole-se socialmente, presencialmente, porque você faz parte de um grupo de risco. Mas não se isole, ligue para alguém, mostre-se pronto a ajudar também. Mande um e-mail. Essa semana, nosso coro foi abençoado com uma mensagem tão bonita da irmã Neia. A irmã Neia gravou um vídeo cantando um hino, acompanhada ao piano por sua filha, e compartilhou com os grupos do nosso coro. E foi tão bom ser servido por uma pessoa que faz parte do grupo de risco, que está isolada para não ser contaminada, mas que mesmo assim está servindo ao Senhor com a sua voz, dando paz ao nosso coração, trazendo conforto. Perceba que os outros estão precisando. Se for alimento, se for roupa, se for carinho, esteja atento, ligado a essas necessidades dos nossos irmãos. E o autor destaca também várias outras formas e modos de serviço. Devemos aprender com todos eles. E mais do que servir, volto a dizer, não é lista de tarefas, é atitude de servo. É assim que nós devemos agir. E assim nós terminamos essa lição de hoje, que fala sobre o serviço cristão, a atitude de servo que devemos ter uns para com os outros, firmado no ensino de Jesus, no mandamento de Jesus, no exemplo que ele foi, o servo maior de todos, nas suas exortações em fazermos tudo com amor, servindo uns aos outros com alegria e como um estilo de vida, não só como uma atitude aqui, outra ali, mas com o coração de servo. Que o Senhor nos abençoe e multiplique em nós essa atitude de servo. Sejamos discípulos de Jesus, assim como ele foi servo, sejamos nós também. Que Deus abençoe você e que essa palavra seja motivadora na sua vida. Até mais.